Boa noite, Jornal Conservador, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vai dar. Então tá bom. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe em mais uma noite de estudo das leis e da política brasileira. Tem um vídeo circulando agora, em janeiro de 2024, onde uma conselheira tutelar fala que os pais não têm o poder sobre os filhos. Ela fala aos berros no microfone, é óbvio que sem base nenhuma em leis e sem nenhum argumento, mas sim com uma raiva no coração e muito grito e baba sendo espirrado, que quem manda nos filhos das pessoas, que quem manda nos filhos são os agentes do Estado, não os pais. Pois bem, isso com certeza plena e absoluta é nada mais, nada menos do que um desejo dos comunistas de plantão. Isso foi implantado na época de Hitler, na Alemanha, quando ele cooptava os jovens através de uma vida fácil, regada a sexo, drogas e rock and roll. Sim, você acha que Hitler era um santo iluminado? Não. Ele corrompia a juventude para desviar elas atrás dos sonhos, das loucuras insanas daquele anão nanico. E hoje nós temos novamente meia dúzia de pessoas estranhas gritando isso aos quatro cantos. A primeira coisa que cabe a nós entendermos é que, segundo a Constituição Federal do Brasil, o agente público ele pode e ele deve se ater única e exclusivamente a cumprir as funções elencadas dentro da lei que rege o contrato dele. Diferente deles, nós, cidadãos, não somos obrigados a fazer absolutamente nada, a menos que esteja previsto em lei. Mas, inclusive previsto em lei, por exemplo, a vacinação, você não é obrigado a dar. Existe uma maneira de você dizer não desejo tomar a vacina e você vai fazer algo que está em lei, e este algo será compensatório. A vacina nós vamos falar amanhã, mas para você entender, ninguém é obrigado a tomar uma vacina onde o próprio fabricante coloca na bula que você tem alguns efeitos colaterais como miocardite, AVC e outros. Você não é obrigado a ser um rato de laboratório. Eu vou explicar mais fácil para você. Nada no Brasil vai te obrigar a tomar a vacina. O Estado e alguns entes privados vão tentar coagir você a tomar a vacina e a dar a vacina nos seus filhos. Mas ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada, a menos que esteja em lei. E estando em lei, por exemplo, a vacinação, eu posso dizer que não concordo e vou fazer algo para compensar isso. Vamos falar amanhã a exaustão sobre esse tema. Mas vamos deixar aqui o recado já. No dia 30 de janeiro de 2024, são 21h09. Hoje as leis do Brasil continuam sendo válidas. Então, se alguém fala para você a baboseira analítica, verborrágica, a cantilena da sereia que fala que no Brasil nada funciona, pois bem, pode melhorar e estamos melhorando, mas com certeza as leis brasileiras elas estão sendo seguidas. E eu te faço a primeira pergunta e eu já dou o spoiler do final da live de hoje. Se as leis brasileiras não funcionam, então você que tem um filho menor de 18 anos
Você pode deixar ele viajar de um estado para o outro sem papel nenhum? Não, não pode. Pois bem, você precisa de uma autorização para o teu filho menor de idade fazer esta viagem interestadual entre estados, para o seu filho sair de um estado e ir para o outro, seja de avião, seja de ônibus, ou até mesmo de carro privado, porque se a polícia parar e as pessoas não tiverem um papel, vai ficar complicado para eles. Esse papel, ele é assinado por quem? Ele é assinado pelo prefeito, pelo governador ou pelos pais que têm o pátrio poder? Aqui eu já respondo a resposta do final da nossa live. Quem detém o pátrio poder? Quem tem poder sobre os filhos? É simples. Quem detém o poder sobre os filhos é quem tem a guarida, quem tem o pátrio poder. E esse não é o Estado. Este são os pais, tá bom? Então vamos começar do princípio. O pátrio poder. O pátrio poder é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados. O pátrio poder é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a proteção destes. Ou, mais completo, o pátrio poder é o complexo de direitos e deveres concernentes ao pai e à mãe, fundado no direito natural, confirmado pelo direito positivo, e direcionado ao interesse da família e do filho menor não emancipado, que incide sobre a pessoa e o patrimônio deste filho e serve como meio para o manter, proteger e educar. Então, o que acontece? O pátrio poder, ele é bem simples. Ele é os direitos e os deveres os direitos e os deveres que o pai tem sobre as crianças. Como assim direitos e deveres? É simples. Você tem direitos sobre os teus filhos para que você faça esses direitos valer sobre ele, mas você também tem dever, você tem que educar, tem que alimentar, tem que ensinar, tem que tratar bem. Então, o pátrio poder é um poder sobre os filhos. E este poder, ele determina que você faça uma quantidade de direitos e uma quantidade de deveres. Eu, por exemplo, tenho o direito de botar minhas filhas de castigo, eu posso botar minhas filhas numa escola, eu posso botar as filhas na outra. Então, direito meu de escolher se eu vou botar uma roupa de marca, se eu vou botar uma roupa simples, ao mesmo tempo é dever meu prover educação, saúde, alimento, teto para dormir, ou seja, moradia. Eu não posso deixar elas abandonadas, eu não posso escravizar elas, eu não posso vender elas. Não... Ou seja, ser pai significa ter o direito e ter o dever sobre os filhos, tá bom? Pois bem, além disso, o pátrio poder que era a previsão no Código Civil de 1900, esqueci os coisinha lá, 19, acho que é. E em 2020 virou poder familiar. Nós temos uma mudança global que eles querem fazer uma coisa mais leve. O Brasil, ele segue uma linha mais poder, mais direito. Então, o poder familiar, ou o pátrio poder, ele vem do direito romano, que é o pater potesta. Direito absoluto e ilimitado conferido ao chefe da organização familiar sobre a pessoa dos filhos. Então, até o
Então, a Constituição, o Código Civil de 1916, o pátrio poder, era do homem, sendo transferido para a mulher em caso de viuvez. Em caso de novo matrimônio, a viúva perdia o pátrio poder para o novo esposo, certo? Agora, com a Constituição de 1988, modificou isso. Por quê? Porque no artigo 5º, homens e mulheres são iguais perante a lei. Além disso, temos o artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal, junto com com o Instituto da Criança e do Adolescente. Então, hoje, o pátrio poder não é mais somente única exclusividade do pai. Ele é do pai com a mãe. Na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos, obrigações nos termos desta Constituição, tá bom? Então, hoje, a distinção de homem e mulher para a Constituição Federal não existe mais. A Constituição, o pátrio poder, é para os pais. Mas, Rui, nós já vamos ver ele na frente de novo, mas se o pai quer uma coisa e a mãe quer outra coisa, vai ter que ir para a justiça, tá bom? No artigo 226 da Constituição Federal, a família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado. No parágrafo 5º, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Opa! Quer dizer, então, que no parágrafo 7º do artigo 226, está tendo a previsão de que o Estado não pode me coagir a tomar decisões dentro da minha família. Está ali. Vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições. Ou seja, o planejamento familiar é de livre decisão do casal. Quem decide sobre as normas, as regras dentro da família é o casal. Ok? Então, o Estado não vai poder entrar e mandar dentro da minha família, me dizendo que vai retirar o meu pátrio poder ou o meu poder familiar, se eu desejar não vacinar meus filhos. No Código Civil de 2020, artigo 1631, durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo. Então, nós temos aqui no artigo 1631 que durante o casamento compete o poder familiar aos pais. Novamente, as leis brasileiras asseguram que os pais detêm o poder pleno e absoluto referente aos seus filhos. Por mais que as pessoas queiram te enganar, por mais que as pessoas queiram fingir, o que interessa é que na lei a previsão legal da decisão sobre os filhos é dos pais. Artigo 1645 do Código Civil de 2020.
Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e educação, tê-los em sua companhia e guarda, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem, nomear-lhes tutor, representá-los até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade, suprindo-lhes o consentimento, reclamá-los de quem legalmente os detenha, ainda exigir que lhes prestem obediência, respeito e idade e condição. Então, veja, em momento algum na lei, nós temos a previsão de que o Estado vai poder retirar você o poder sobre os seus filhos. Em momento algum, na lei brasileira, eu consegui encontrar, se você não vacinar seus filhos, você perde o poder familiar sobre eles. Exatamente o contrário. Eu vou perder o poder familiar sobre os meus filhos se eu fizer a emancipação deles. Então, eu tenho a emancipação dos meus filhos, aí eu vou passar para eles o poder familiar. É voluntária quando os pais autorizam o ato por meio de escritura pública. É judicial quando não há consenso entre os pais ou quando eles não detêm o poder familiar e o menor está sob tutela. A emancipação é concedida por meio de sentença judicial. E é legal quando o menor de 16 a 18 anos se encaixa em algum dos atos. Casamento, emprego público efetivo, colação de grau e ter economia própria. Então, veja, a pessoa pode se emancipar dentro das regras da lei e aí você perde o poder pátrio sobre os seus filhos. Agora, você vai pedir, não vai dar a vacina, você não perde o poder pátrio dos seus filhos, tá bom? No Código Civil de 2020, artigo 1635, pode extinguir o poder familiar pela morte dos pais ou do filho, pela emancipação nos termos do artigo 5º, pela maioridade, pela adoção, por decisão judicial na forma do artigo 1638, quando da perda familiar, quando o pai ou mãe castigam imoderadamente o filho, ou o colocam em situação de abandono, ou expõem a situação e de imoralidade. Tá bom? Então, você pode perder o poder familiar. Está aqui elencado o artigo 1635 do Código Civil de 2020. E não, quando eu não coloco o meu filho sobre a vacinação, eu não estou colocando ele em risco nenhum, certo? Por decisão judicial, quando o pai ou a mãe castigam imoderadamente o filho, ou colocam em situação de abandono, ou expõem a situação de risco e de imoralidade. Inclusive, aqui no Código Civil 2020, artigo 1635, inciso 5, eu posso dizer que eu não vou dar a vacina ao meu filho porque expõe ele à situação de risco. É válido, tá bom? Nós temos, inclusive no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala outros dispositivos de cunho penal que dizem respeito ao pátrio poder. Se o pai promove a entrega do filho a terceiro, mediante paga ou recompensa, responde pelo artigo 238 com pena de até 4 anos de reclusão. Ou seja, se você é pai e entrega seu filho a outra pessoa por uma recompensa ou por dinheiro, você é um crime. Então, quem detém o pátrio poder sobre o filho é você. Nos crimes dolosos praticados contra filho tutelado ou curatelado,
prevê-se a incapacidade ou perda do exercício do pátrio poder e, inclusive, é uma circunstância agravante do crime. Tá bom? Ou seja, quando eu cometo um crime contra uma pessoa, tem uma pena X. Se for contra o meu filho, é uma pena X agravada, porque é necessário defender as crianças. E a criança é sua. O pai tem o poder sobre ela. A mãe tem o poder sobre ela. Às vezes é a avó, o avô, o tio. Ou seja, o pátrio poder não é do Estado. O Estado ele pode interferir dentro da tua casa, o Estado pode interferir dentro do teu domicílio e interferir na tua educação de maneira muito, 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 muito pequena. Somente quando é previsto em lei, conforme nós vimos aqui anteriormente, e nesses casos é necessário prova robusta para que você perca o pátrio poder. Então, quando a próxima vez alguém te mandar aquele vídeo da moça esbravejando, dizendo que se você não vacinar, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai perder o poder sobre os seus filhos, salva essa live e envia para as pessoas. Educação é assim mesmo, nós temos que conhecer os nossos direitos e conhecedores dos nossos direitos, nós conseguimos nos comportar como cidadãos soberanos e patriotas, para que você consiga exercer essa cidadania dentro do teu país. Fiquem todos com Deus, e se Deus quiser, eu volto em breve.